Antes da gente continuar com o Rafael Cabral, o Gabriel Lima esteve aqui na última sexta-feira, e aí eu vou chamar o Simões e o Romano, porque esse assunto também carece dos nossos comentaristas. Romano, o Gabriel falou assim: gente, pagar salário em dia, a gente não comemora não, porque a gente entende que é obrigação de um clube de futebol. E é isso que a gente está tentando fazer no Cruzeiro. Um abraço, ô Xará, bom dia. Bom dia. Não é mais do que obrigação. Qualquer empregador, quando você tem funcionário, você tem que pagar, ué. Você tem que pagar o salário. Quem comemora pagamento de salário é quem dá calote. Entendeu? Quem comemora pagamento de salário a funcionário é quem dá calote. Porque o empresário, aquele que é dono de qualquer estabelecimento, isso é obrigação dele. Porque ele está usufruindo do suor do seu funcionário. E joga com o dinheiro dos outros, né? Tem isso também. Quando ele não faz o pagamento. Joga com o dinheiro dos outros. Muito bem lembrado pelo Milton. Mas se você tem uma empresa e tem funcionários, você usufrui, entre aspas, do suor dele, que é o ganha-pão do cara, que é o ganha-pão do funcionário. Mais do que natural seria o quê? Ao final dos 30 dias ele receber pelo trabalho dele. E quando você atrasa e depois comemora pagamento, isso é picaretagem. Pois é uma mudança de filosofia, o Simões. E ele fala do Ronaldo, que teve a participação sim do Ronaldo nessa escolha pelo Clube Celeste, e que isso é fundamental até para a execução do trabalho que vem sendo feito, né? Não é só do Rafael Cabral, é de todo mundo. O Estado Eletrônico está marcando 11h45, mas de todo mundo que agora está nessa versão, vamos colocar assim, 2022 do Cruzeiro. Simões, um abraço, bom dia. Bom dia, Pansieri, bom dia, Romano, bom dia, Milton, bom dia quem acompanha a gente. Ô Pansieri, as entrevistas que a gente tem ouvido do Cruzeiro, e principalmente das lideranças, não só da diretoria, como do grupo de jogadores, e o Rafael Cabral, com certeza, por toda a história que ele tem no futebol, é uma das lideranças desse grupo, né? Elas mostram realmente uma nova realidade. Uma nova realidade. Então, o Cruzeiro se transformou em SAF, né, e vive um momento diferente e realmente de reconstrução. Você vai se recordar que o Gabriel Lima falou, né, que o Cruzeiro precisa crescer com as próprias pernas. Que ele não acredita num projeto de chegar, injetar dinheiro, trabalhar com uma realidade que não é a verdadeira, trabalhar diante do irreal, né, para depois lá na frente ver o que fazer. Que o crescimento precisa ser aos poucos, que o crescimento precisa ser com as próprias pernas, com as próprias receitas, né? E a gente percebe que se o Cruzeiro mantiver o que ele vem fazendo dentro de campo, a torcida pode fazer o clube mudar de realidade ainda nessa temporada. Porque só nos últimos 3 jogos dentro de casa, contra Grêmio e Remo no Independência e o Sampaio Corrêa no Mineirão, a renda líquida foi de mais de 2 milhões de reais, a renda líquida. A folha de pagamento é de 3. Isso sem contar o programa de sócio que está próximo dos 55 mil. Então, quer dizer, o torcedor tem uma participação fundamental, pode fazer com que o Cruzeiro mude de patamar ainda nesta temporada, e a gente tem a janela só a partir de 19 de julho, não é isso? Exatamente. Quase 2 meses. Então é um período suficiente para poder se ter uma noção do que se vai arrecadar no segundo semestre, mas a gente percebe em todas as entrevistas, seja dos comandantes, o pessoal de diretoria, seja do treinador, que é o Pesolano, seja das lideranças do grupo, e o Rafael Cabral se encaixa nesse lado, tá? O pé no chão é a palavra única no Cruzeiro. E não consegue se reerguer se não for dessa maneira. Então, Cruzeiro, sorte de ter conseguido juntar muita gente que trabalha com a realidade do clube para poder tentar se reerguer. Agora, na minha opinião, assim fica muito mais fácil. Pode ser até mais doloroso para o torcedor, mas para o clube se reerguer é muito mais fácil dessa maneira como o Cruzeiro está fazendo. Com os jogadores, com o comando técnico e também com a diretoria, o Pansieri. Mas aí, Pansi, mostra uma diferença de SAF também. Mostra uma diferença de clube e empresa. O Cruzeiro não é uma SAF que vão injetar ali caminhões de dinheiro, como é o Botafogo com o John Textor. Estão colocando para pagar dívida, e já pagou muitas na FIFA, né? Sim, o Cruzeiro. Salário, sim, mas de trazer medalhão.
E Tá daqui O muito, Gabriel muito falou claro. de medalhão, não falou Falou. naquela entrevista? Tá muito claro isso. Tá muito claro. É muito diferente, Romano, do que a gente já viu por aí. E até para conscientizar o torcedor do Cruzeiro. Tá muito claro. Não espere que o Ronaldo vai despejar caminhões de dinheiro para contratar medalhão, que não vai. São SAFs diferentes. E no Brasil vai ser assim. Cada SAF vai ser diferente. Porque vai ser de acordo com cada clube. De acordo com a realidade de cada clube, com a necessidade de cada clube. No Botafogo, o John Textor tá empolgado, tá injetando dinheiro para fazer um grande time no Botafogo. Ok, parabéns que ele tem essa grana toda. Quem dera eu tivesse 10% da grana dele. Ótimo. No Cruzeiro é diferente. No Cruzeiro é degrau por degrau, com calma, porque para não enfiar os pés pelas mãos, como as outras administrações do Cruzeiro, instituição, que agora é SAF, fizeram. Enfiaram os pés pelas mãos, endividaram o clube e deu no que deu. Essa é uma boa discussão, né? Por isso trazer os Simões e o Romano para esse assunto, que é um assunto muito sério, show de bola. E a gente percebe nas palavras do Rafael Cabral, porque uma coisa é na questão administrativa. Quando a gente traz o CEO do clube e fala e dá uma entrevista de 2 horas explicando detalhe por detalhe, para explicar, inclusive, ao torcedor o que é o Cruzeiro agora, é do atleta. Ouvir do atleta que esse sentido e esse propósito também entra no vestiário e por isso os resultados estão aí. Daqui a pouco.